Oi a todos, aqui o Thiago de Macastro. Queria comentar um pouquinho sobre esse quadrinho que recebi há um tempinho atrás, que eu apoio no Catarse, que é o Aurora Vermelha. Quadrinho com o roteiro do Marcos Keller, desenhado pelo Gerson de Lima. Guilherme Baldin fez o letreiramento, né? Pela editora Script. Vale destacar que tem um editor também, o Diego Moro, porque eles têm um projeto nessa editora de um universo próprio que chama Astrogênesis. Então a HQ faz parte, mas ao mesmo tempo que ela faz parte, ela pode ser lida independente de conhecer esse universo ou não, que inclusive não foi lançado ainda, me parece, as HQs do Astrogênesis. Então teve esse trabalho editorial de manter dentro do universo, mas não teve. Bom, sobre o que antes de comentar, né, quem pegar, vem HQ, agora a Script está mandando esses lançamentos no Catar, do que eles estão fazendo, que é bem interessante. Veio marca-página, né? Já dá para imaginar sobre o que fala. E veio também junto aqui esse print, no caso, para quem apoiou no cartaz, o print está bem bonito. E aqui essa arte em nanquim, assinada pelo artista. Pelas fotos dá para ver que a HQ vai falar da história de Rasputin, com uma participação muito interessante da Blavatsky, Helena Blavatsky. Bom, não vou dar spoilers, né? Mas assim, a história vai falar sobre o Rasputin, aquela figura místico-religiosa russa que fez parte, que era conhecido pelo seu comportamento um pouco diferente para ser padre, porque quando ele foi assassinado, teve que ser assassinado várias vezes, e quando ele morre junto, a família real russa vai morrer também. Aí tem toda a revolução, durante a Revolução Russa, né? Então essa figura que é quase mitológica desse místico que apareceu, né, ali. E tem uma presença da Helena Blavatsky, que foi a fundadora da Sociedade Teosófica, que ela divulgou essas ideias da teosofia. Quando a gente estuda o orientalismo, quer dizer, a maneira como o Ocidente apreende o Oriente de uma maneira meio complicada, a Blavatsky é uma figura que ao mesmo tempo é complexa, né, porque o orientalismo é um pouco desrespeitoso com suas fontes, mas ela divulgou uma série de conceitos. Quando a gente vai ver o filósofo como Walter Benjamin, quando ele fala termos como a aura da obra de arte, o termo aura vem da teosofia de Blavatsky. Então, por mais que na cultura pop as pessoas lembram do Crowley, o efeito da obra da Blavatsky no Ocidente foi muito grande mesmo. Então, e ela é muito esquecida, né? Como todo personagem feminino, sempre tem essa tendência, né? Mas é um personagem muito interessante. E aqui só o fato dessa HQ aparecer os dois personagens já é interessante. A Blavatsky é uma pessoa que precisa ser mais resgatada mesmo, porque a obra dela influenciou, né, independente das questões de fé, o que acha sobre teosofia, a obra dela tem uma certa influência, certos movimentos do século XX. Mas a HQ, ela toma algumas coisas muito interessantes. Falar do Rasputin, você tem, primeiro que o roteiro evita tratar de certos clichês sobre a vida do Rasputin. É muito fácil falar, tem lugares muito comuns das orgias que ele promovia, da cura do filho, do assassinato, só a maneira como ele foi assassinado, já é uma cena. Só por evitar esses lugares comuns que estão ali, já é muito interessante. Os autores, o roteiro também parte do princípio que você já ouviu falar do Rasputin, que você já até da Blavatsky, então ele tem aqui, né, essas duas cartas, os trabalhos da escrita. Foi sábio da edição fazer uma introdução
comentando um pouquinho, apresentando quem que é Blavatsky, o aspecto histórico, né? E aí vai começar a HQ. Não vou dar muitos close para não dar spoilers assim. E, eu não quero dar spoiler, mas é muito interessante como ela foge dos lugares comuns. Quando você vai falar dos Rasputin, você pode, numa obra de arte, é diferente de um estudo historiográfico. Da mesma forma, a Blavatsky, uma coisa é você fazer um estudo da história da Blavatsky, uma historiografia, uma análise da filosofia, das ideias filosóficas dela, como elas repercutiram, isso é uma coisa. Quando você vai fazer uma obra literária, uma obra de arte, você tem que fazer algumas escolhas, quer dizer, os poderes dos personagens de Rasputin eram reais? Não eram reais? Tudo isso vai definir como a obra está. Aqui ela aplica, eles tinham poderes, tem uma origem, esses poderes que tal existem, esses poderes, só que é muito interessante, porque das poucas, eu não sou aquela pessoa que vê tudo que sai sobre Rasputin, mas das poucas coisas daquilo que eu vi, é o Rasputin mais humano. O roteiro está muito interessante, porque por mais que tenha esse lado mágico do Rasputin, aquele místico, religioso, ele é extremamente. As motivações do personagem, aquilo que ele é extremamente humano. E parte dessa HQ é um olhar do Rasputin sobre si mesmo, intermediado pela figura da Blavatsky. Isso que eu poderia dizer. A própria Blavatsky aqui está muito humana. Eu achei interessante isso. Porque quando você escolhe de que os poderes, os fenômenos, etc., são reais, há uma tendência de não. Muitas vezes a pessoa pode ficar sobre-humana, ou quando você vai muito realista, ou você vai para uma linha muito realista, que também às vezes você perde umas particularidades, ou quando você vai por uma linha que. Quem está assistindo, a obra vai. Quem está apreciando a obra é que vai decidir se os poderes são reais ou não. Às vezes, para manter certos mistérios, a coisa fica muito tensa. Aqui não. O autor, o roteiro assume que os poderes existem, mas as personagens são muito humanos. É uma visão humana do Rasputin sobre suas motivações e tudo muito interessante. É uma HQ legal de ler, bem divertida, é muito interessante. Ela não é tão fácil, porque assim, a narrativa, os desenhos do Gerson Lima estão muito legal, mas a narrativa é muito interessante, porque às vezes o diálogo aponta uma coisa, enquanto o desenho mostra há uma multiplicidade de tempos. Quem já ouviu o Marcos Keller falar por aí, tudo, ele gosta. Me parece que os estudos dele, acadêmicos, da obra do Alan Moore, com magia como relação ao tempo, expressam, parece um pouquinho no roteiro aqui. Me deu essa impressão. E uma multiplicidade de temporalidades explorada com as possibilidades da narrativa gráfica e daquilo que está aparecendo nos balões. Então, dá um trabalhinho de leitura, mas assim, é muito gostoso. Quando eu falo um trabalho, que não é aquele quadrinho óbvio, mas é muito gostoso, mas ao mesmo tempo ele é muito gostoso de ler. É muito interessante. Ele deixa uma série. E ele deixa na medida certa. Ele conta a história que ele aqui quer contar. Vou aqui passar de novo, mas não quero dar close, nem nada. Olha que desenhos interessantes. Mas ao mesmo tempo, né, olha aí, o clássico fala do Rasputin, né? Mas ao mesmo tempo ele tem uma visão. Ele não precisa de uma história longa para você entender quem são os personagens. É muito mais um mergulho nos personagens, na motivação deles, numa história bem interessante. Então assim, dá um gosto de quero mais. Eu espero que houve uma sinergia interessante aqui entre o desenho e o roteiro. Deu uma vontade de quero mais, e a obra também não cair num didatismo
que é muito fácil quando você fala em Blavatsky, Rasputin, então, se você querer detalhar aquilo que eu falei no começo. Então, assim, um quadrinho muito legal, vale muito a pena ver. Mesmo, independente de ter interesse sobre o universo do Astrogênesis ou não, a obra dá para ser lida completamente à parte. Acredito que a obra Astrogênesis só vai servir para explicar como é que esse universo funciona, assim, tendo essa obra como referência. Claro que eu estou curioso para ler, porque eu também porque eu gosto de super-heróis, né? Então, eu estou curioso para ver o que a editora criou nesse sentido. Mas, assim, vale a pena ler, vale a pena olhar as páginas, parar um pouquinho, olhar as páginas, fazer umas reflexões. Claro, se tiver um pouco de interesse em torno dos personagens. Eu realmente não sei se quem não tenha nenhum interesse sobre Rasputin ou nenhum interesse sobre a Blavatsky, o quanto que ela vai apreciar, o quanto que ele vai apreciar o roteiro. Mas são figuras muito curiosas. E exatamente por não seguir uma narrativa gráfica óbvia, é um quadrinho que vale muito a pena ler, porque ele explora a narrativa gráfica de uma maneira muito interessante, e é uma experiência de exploração do tempo, de uma exploração de temporalidades, da simultaneidade do tempo, que é do ponto de vista da consciência, que é extremamente interessante. É um quadrinho branco e preto, mas é o tipo de, só que o autor tem um tipo de desenho que tem quadrinhos, né, às vezes tem gente que às vezes você vê assim internet e fala, quadrinho branco e preto, tipo Tex, aquela coisa de quadrinho que como se fosse uma coisa velha, assim. E hoje não tem mais muito isso, porque depois dos mangás, né, mas tem desenhos que não combinam com... Tem traços, tem escolhas de traço que quando você coloca cor, você perde muito. Essa é uma história que, sim, todas as escolhas de cor, de tons de cinza, digamos assim, de manipulação do cinza, é muito bem colocado. Então, assim, gostei muito do quadrinho, vale a pena ler. Se você não conhece nada da... Parece que por mais que pareça que seja voltado para quem acha interessante esses dois personagens históricos, mas só com a introdução que tem aqui já dá para entender quem eles são. Mas assim, vale a pena ler. É um quadrinho que eu fiquei surpreso. Eu conheço o Marcus Keller e tudo, mas eu achei muito interessante e fico até curioso. Espero que em algum momento ele fale com algum podcast, alguma coisa, e seria interessante ele discutir as ideias dele sobre essa questão de tempo em quadrinhos, que é um estudo acadêmico que ele fez com a obra Prometeia do Alan Moore, influenciou na escrita do roteiro, porque tem essa exploração do tempo, não que copie. Eu estou comparando porque eu acho curioso que enquanto ele foi mais ou menos na mesma época, né? Então talvez tenha tido um pouco dessa influência. Mas assim, vale a pena ler e espero que eles publiquem. Que o Gerson Lima gostei de mais coisas desenhadas pelo Gerson Lima, mais roteiros pelo Marco Keller. Outro lançamento nacional bem interessante. Obrigado a todos, né? E essa questão e isso é uma coisa do quadrinho. Quando temporalidade, a gente pensa em artes que abordam o tempo. A principal seria a música, a gente pode pensar no teatro. A união entre roteiro, traço, narrativa gráfica dos quadrinhos trazem possibilidades de você pensar dimensões do tempo, simultaneidades temporais, fluxos temporais, de uma forma muito, muito interessante. O quadrinho não
infelizmente tem muito preconceito ainda do quadrinho como uma forma, por mais que ele tenha classificação como nona arte, e para algumas pessoas para estudar na academia colocam ele dentro da área da literatura como uma forma de poder estudar. Tem muito preconceito nesse aspecto de temporalidades. Para brincar com memória, quadrinhos são impressionantes, porque o filme, os quadros se movem à sua independência. O fato de você mover, abrir a página, essa experiência de você virar as páginas, de você movimentá-los, e do seu olhar percorrer o todo da página, ao mesmo tempo que você vê quadros, que você vê partes, permite algumas experimentações com isso muito interessante. Esse é um quadrinho que narra de uma forma muito interessante esse encontro. E olha, não vale a pena, vale a pena ler, mas diga-se passar, achei muito bonito esse trabalho daqui. Foi legal de apoiar o cartaz, é que você pode pedir essas coisas, né? Foi muito legal isso aqui. Obrigado a todos, fica aí a recomendação. Um abraço.